Eu queria abrir a palavra de Deus com vocês em Jeremias 29. Verso 11, 29 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Oh, aleluia. Verso 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Vamos ler o 13 juntos no 3, tá bom? 1, 2, 3. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aleluia. Eu acho que vale a pena ler mais uma vez, porque eu vou falar nesse tema aqui hoje. Vamos lá, 1, 2, 3. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu vou continuar o 14. E serei achado de vós, diz o Senhor. Até aí. Amém? Olha que textos extraordinários. Eu não tenho tempo para pregar no 11, né? Mas eu quis ler porque ele é muito poderoso. Deus tem pensamentos de bem. A palavra bem ali é coisas boas, é shalom, é prosperidade, é bênção que Ele tem para você, amém? Mas hoje eu quero falar para você de um Deus que se esconde, porém que quer ser achado. Diga comigo, um Deus que se esconde, mas deseja ser achado. Deus que se esconde, porém deseja ser achado. Eu tenho uma filha de 3 anos, o nome dela é Chloe. Quem já viu a Chloe, já viu uma foto da Chloe, algum vídeo da Chloe? E a Chloe, ela gosta de brincar comigo, de esconder, né? E às vezes eu escondo dela. Eu escondo em algum lugar, escondo atrás da porta, mas eu escondo num lugar, não para ela não me achar. Eu nunca me escondi da Chloe para ela não me achar. Eu sempre escondi num lugar que fosse bem fácil dela me achar. Um Deus que se esconde, mas que deseja ser achado. Agora pensa como seria a minha reação se eu me escondesse e ela não me procurasse. Seria ruim para mim, né? Eu teria uma sensação, poxa, minha filha não quer me achar. E às vezes ela vem... E às vezes ela me acha, sabe o que eu faço? Eu corro, mas eu corro devagarzinho para ela me pegar. Então parece que eu estou fugindo, parece que eu estou escondendo, mas na verdade eu quero ser achado e eu quero que ela me pegue, eu quero que ela... E aí quando ela me pega, né, eu me jogo no chão, falo, ai, me pegou, que coisa, né? Você sabia que Deus... Ele é chamado de Pai na Bíblia. O título mais usado na Bíblia para Deus é Pai. Inclusive Jesus nos ensinou a orar como? Pai Nosso. E quando eu leio esse texto, buscar-me-eis e me achareis. Deus não está disposto a se manifestar a qualquer um. Não existe nada mais glorioso nesse mundo do que o próprio Deus, não é verdade? E Ele não está disposto a se revelar a sua glória para quem não está buscando a glória dEle. Eu vou repetir. Ele quer revelar a glória dEle mais que qualquer outra coisa. Porém, Ele só quer revelar a glória dEle para aqueles que estão
buscando apaixonadamente, verdadeiramente. E se você buscar Ele de todo o seu coração, irás achá-lo. Amém? Quando eu estava na minha adolescência, eu mudei para os Estados Unidos com 14 anos. E meu pai ficou no Brasil, mudei com a minha mãe e meus irmãos. E lá nos Estados Unidos, eu entrei em crise existencial, entrei em depressão, comecei a experimentar drogas e decidi que minha vida não tinha sentido, que eu tinha um vazio dentro de mim, que eu queria morrer. E comecei a fantasiar todos os dias Mozato. Parabéns pela turma que você trouxe hoje. Eu comecei a fantasiar todos os dias e quase todos os momentos uma forma menos dolorosa de morrer. Aí eu ficava, naquela época não era tão bom a internet assim como hoje, né? Mas eu ficava pesquisando, não, mas se eu morrer desse jeito dói menos, se eu morrer daquele jeito. E eu ficava fantasiando um jeito de morrer. E não tinha sentido a minha vida. Comecei a faltar escola, comecei a ficar rebelde, comecei a me autodestruir. Eu tinha uma mãe que orava muito por mim, uma mãe que jejuava, que pagava um preço, que essas mães nunca desistam dos seus filhos, amém? Antes, ela levava o pastor na minha casa para a gente, lá antes de mudar para os Estados Unidos, levava o pastor para orar lá em casa, e eu entrava no quarto, eu colocava Raimundos no máximo, para ele não orar, e ele realmente ia embora, porque era insuportável. Eu trancava a porta e ficava aquele ambiente assim. Mas minha mãe nunca desistia. Minha mãe, quando ela ia no culto, ela tomava ceia, 4 ceias, ela pedia para o diácono. O diácono ficava olhando para ela assim, deve ser muito pecadora. Mas ela explicava, não, é porque eu tomo por mim e pelos meus filhos, eu quero santificar os meus filhos. E ela, todos os pregadores que iam lá na igreja dela, ela dizia, o meu filho vai pregar assim, um dia o Pedro vai ministrar assim, um dia o Pedro vai estar nesse púlpito. Nessa época a gente estava em Cuiabá. E um dia eu estava num momento muito crítico da depressão, da angústia que eu estava sentindo lá nos Estados Unidos. Morava em Boca Raton, na Flórida. E eu fui para a piscina do condomínio. E de madrugada eu olhei para o céu, deitei naquelas cadeiras de piscina. Fiquei olhando para o céu, pensando ali na morte e coisas ruins. Mas aí eu decidi orar. Eu nunca tinha orado na minha vida. Pelo menos nunca tinha orado, que eu lembre. Provavelmente tinha orado quando era criança. E eu olhei para o céu e falei, Jesus, se o Senhor está aí como a minha mãe disse que o Senhor está. Olha para você ver. Eu não orei para Deus, eu falei, o Deus da minha mãe, o Jesus da minha mãe. Ei, por isso que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Um dia alguém vai orar e falar assim, o Deus do João, o Deus da Patrícia, o Deus do Leonardo, o Deus do... Você tem que ter uma vida com Deus tão grande que alguém diga assim, é o Deus do Fábio, o Deus do Tiago, o Deus da Nanda, o Deus do Anderson. Eu falei, o Deus da minha mãe, se estiver me ouvindo, muda a minha vida agora. E nada aconteceu. E eu fiz a segunda oração, eu falei, Jesus, se o Senhor está aí como minha mãe disse que o Senhor está, tira essa angústia de mim, eu não quero morrer. E nada aconteceu. Fiz a terceira oração, mas essa terceira oração eu acrescentei uma frase diferente. Eu disse, Jesus, se o Senhor mudar a minha vida agora, se o Senhor tirar essa vontade de morrer, essa angústia, esse vazio de dentro de mim agora, se fizer agora, eu vou pregar a tua palavra o resto da minha vida. Eu nem sabia o que eu estava falando, irmão. Olha, era tudo que Deus estava esperando, né? Às vezes Deus te leva no limite para você fazer a oração certa. Tem gente que essa noite está no seu limite e hoje veio fazer a oração certa. Aquele dia eu fiz a oração certa. E quando eu fiz aquela oração, atrás de mim tinha umas palmeiras e eu vi uma nuvem. O céu não tinha nuvens, mas apareceu uma nuvem de repente.
gigante, né? Que o céu é enorme. E ela veio andando devagarzinho. Quando ela passou as palmeiras, né? E ela estava acima de toda a minha visão. Ela tinha o formato de uma mão. Eu pude contar os 5 dedos naquela nuvem. E eu senti um temor, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu grudei, eu segurei naquela cadeira de piscina. E eu sentia medo, como se eu fosse morrer, alguma coisa ia acontecer, porque eu sabia que aquela mão não era normal. E aí eu ouvi a voz de Deus como a Bíblia diz, né? Como um estrondo, como voz de muitas águas. Uma coisa muito estrondosa dentro de mim disse: a partir de hoje a minha mão está sobre ti. Você não morrerá, você é meu. E eu senti uma coisa escura, uma sombra, um vulto sair de mim. E de repente, eu tive a mesma sensação quando você está assistindo um filme, aqueles de criança da Disney, que tudo estava cinza e escuro e uma maldição da bruxa, e de repente aquela maldição é quebrada e tudo fica colorido, e o coelhinho sai pulando, e o arco-íris aparece. Você já viu? Aquela sensação, eu falei, meu Deus, o mundo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu comecei a sorrir, eu comecei a dar gargalhada sozinho ali. E eu fui embora para casa, eu fui dormir, e eu feliz. E eu no outro dia, eu acordei, e foi incrível, eu acordei sorrindo. Nunca tinha acontecido isso. Quem que acorda assim, sorrindo? Acordei sorrindo, e eu falei, mãe, me leva para a igreja. Na hora minha mãe olhou torto para mim e falou assim, você conheceu alguma menina na igreja? Falei, não mãe, eu quero ir na igreja. Eu lembro que era um dia qualquer da semana e não tinha culto. Ela inventou um lugar para ir e eu cheguei lá e o pastor pregou. Eu lembro até hoje, ele falou assim, Jesus quer ser o teu melhor amigo. Eu falei, eu quero ser amigo de Deus também. Aí ele falou, se você orar todo dia, Deus vai se revelar a você e você vai poder ser amigo de Deus. E eu fui para casa, Jesus, eu quero ser teu amigo, eu quero te conhecer. Eu já tinha ouvido a voz dele aquele dia. E a partir daquele dia, então, eu comecei a criar um relacionamento com Deus. Pela primeira vez eu entendi a pregação. Pela primeira vez deu vontade de ler a Bíblia. Pela primeira vez eu comecei no meu quarto a ouvir louvores. Aí eu falei, eu quero ver esse Deus todo-poderoso na minha vida. Porque hoje eu vim te falar o seguinte: se você buscar Deus, Ele vai se revelar a você. Ele não está escondendo de você para você não achar. Ele está fazendo como eu faço com a Chloe. Ele está desejando que você ache Ele. E a maior tristeza dele é que você não procure Ele. A maior tristeza é que você não corra atrás dele. Ele está dizendo, corre, me pega. Ele não vai correr muito rápido, Ele vai deixar você alcançar Ele. Nós temos um Deus sobrenatural na Bíblia. E muitos cristãos, eles vivem uma religiosidade. Eles vão na igreja, eles têm medo de ir para o inferno, só isso. Aí eles vão na igreja, ficam com aquela cara de chupar limão, né? Julgando um, julgando o outro, falando do cabelo de uma, falando da unha da outra, né? Fica achando que é teólogo, analisando a pregação do pastor. Mas aqui tem uns que querem ver a glória de Deus. E Deus quer que a gente tenha fé como uma fé de uma criança. Se você tiver fé, aquela fé ingênua, aquela fé que acredita de verdade, e buscar Ele de todo o seu coração, Ele vai se manifestar a você. Uau. Coloca lá em João 14. Eu acho que é o 21, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... E o que me ama será amado de meu Pai. E eu me manifestarei a Ele. Aí quando eu me converti, Luiz, eu vou fazer exatamente o que eu fiz. Eu entrei no quarto, eu era novo convertido. Eu peguei a Bíblia, eu abri igual eu abri aqui agora. Botei em cima da minha cabeça assim. Exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu fiz no meu quarto sozinho. Eu olhei para cima e eu dei um grito. Eu falei, Deus,
Eu quero conhecer o Deus dessa Bíblia, do jeito que está aqui na Bíblia, com as manifestações sobrenaturais que está aqui na Bíblia. Caso contrário, eu não quero ser crente. Porque eu comecei a ler um Deus sobrenatural. Eu falei, eu quero isso ou não quero nada. Aí eu botei mais uma condição depois, que eu falei, Deus, eu falei que eu vou pregar, não vou? Mas eu quero pôr mais uma condição agora. Quer dizer, quero pôr uma condição, que eu não tinha colocado nenhuma. Eu falei, eu não aceito pregar e nada acontecer. E as pessoas irem embora do mesmo jeito que entraram. Se o Senhor quer que eu pregue, aonde eu pregar, milagres têm que acontecer. Porque a tua palavra diz que estes sinais seguirão aos que creem. Amém? Eu comecei a buscar Deus. Eu lembro que eu comecei orando 5 minutos. Eu colocava no cronômetro. E quando dava 5 minutos, eu falava, meu Deus, que parecia uma eternidade. Eu não sabia orar, eu orava pouquinho. Depois eu aumentei para 10, depois eu aumentei para 15. Com 16 anos, eu comecei a orar de 4 a 8 horas por dia. Eu chegava da escola, eu me trancava no quarto. E eu falava assim, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me desmaiar. E eu clamava, eu botava o travesseiro na frente da minha boca, gritando, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória. E muitas vezes eu caía, eu tinha arrebatamento de espírito, tinha visões, Deus falava comigo, a glória de Deus enchia o meu quarto. Eu comecei a viver essa glória no meu quarto, sozinho. Uma vez minha mãe chegou para mim e falou, filho, eu não te conheço mais. Você chega da escola, nem almoça, nem janta, você fica trancado nesse quarto, está emagrecendo. Eu falei, mãe, eu só quero a glória de Deus. Um dia eu fui numa vigília com 16 anos, e uma vigília lá nos Estados Unidos, uma igreja brasileira, porém era uma americana que ia pregar. E eu sentei na frente, eu era meninão de tudo, 16 anos. Fiquei assim, e eu vi uma mulher cega entrando. Eu vi que ela ia sendo guiada por alguém. E ela entrou, sentou lá atrás. E aí aquela americana chegou depois e começou a pregar. Uma senhora de cabelo curto, branco, uma senhora de uns 60 anos de idade. E no meio da pregação, no meio da vigília, ela chamou aquela mulher cega. E a pessoa que estava conduzindo, ela levou ela lá na frente. E eu estava sentado na frente, eu sempre sentei na frente. Eu nem era pastor, mas eu sentava na frente. Olha aí, Luiz. E eu ficava sentadinho aí. E aí a cega estava mais ou menos a 1,5 m, 2 metros de mim. Era uma igreja bem pequenininha. E aquela mulher pegou uma toalhinha que ela carregava. E ela passou no rosto daquela cega. E disse, olhos, vejam, seja curada em nome de Jesus. E aquela mulher cega dos 2 olhos começou a enxergar na minha frente. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, extasiado, porque eu nunca tinha visto um cego enxergar. Isso é uma loucura, cego enxergar, né? E eu falei, meu Deus, que maravilha. E quando ela terminou de fazer, de orar por ela, ela apontou o dedo para mim. Ela falou, agora é contigo. Eu falei, eu não sou cego. Ela, Deus tem uma palavra para você. E aí ela disse, eu estou vendo o número 17 no seu pescoço. Com quantos anos você tem? Eu falei, 16. Ela disse assim, no teu aniversário de 17 anos começará o teu ministério. Ela me deu 3 profecias. Ela disse, a segunda profecia, ela disse, eu vejo você com os braços abertos sobre a nação do Brasil. Um dia você vai ser um pai daquela nação. Na mesma hora eu falei, essa mulher está meio fora, porque acabei de mudar para os Estados Unidos e não quero voltar para o Brasil. E número 3, ela disse, eu não morro sem ver você pregando na televisão. E aí eu fui embora com aquela profecia. No meu aniversário de 17 anos, eu fazia um culto na minha casa, era culto mesmo. Toda semana eu fazia um culto na minha casa. E eu pregava, eu contava meu testemunho, vinha muitos jovens, mas era apenas um culto, e não tinha oferta, era só para falar de Jesus. E como um GC nosso,
porém era só louvor e pregação e orar pelas pessoas. No meu aniversário de 17 anos, deu mais de 50 pessoas, porque era meu aniversário e era culto, então juntou tudo. Então foi algo que deu bastante gente lá em casa e cabia. E como que eu fazia? Eu ficava orando. Vocês viram que eu chego sempre no meio do primeiro louvor, mais ou menos? Eu fazia isso. Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu não quero me distrair, não quero nada, eu quero estar focado. E aí eu esperava a minha irmã começar o louvor, eu ficava no quarto lá de joelho orando até minha irmã começar a cantar. Quando ela começava a cantar, aí eu ia, aí eu entrava, aí eu já ia, ou eu já orava por alguém, ou eu já profetizava, ou eu cantava junto. Naquele dia eu entrei, comecei a louvar junto e vi uma mulher sentada, o Espírito Santo me disse, vai até ela. Aí eu fui até ela, pus a mão nela, o Espírito Santo falou, põe a mão nela e diga que eu estou curando as costas dela. Nunca tinha visto aquela mulher, eu não sabia de nada, e ela é a única que estava sentada. Quando eu pus a mão no ombro dela, eu disse, seja curada da tua coluna agora, em nome de Jesus. Ela deu um pulo, ela começou a gritar, e ela começou a dizer, eu estou sentindo um óleo quente na minha coluna, e ninguém estava entendendo nada, muito menos eu. E aí ela disse, eu fui curada. O que aconteceu? Eu não tinha visto ela chegar. Ela tinha chegado lá, segurando no marido e no filho, porque ela não podia andar de tanta dor, porque ela tinha quebrado a coluna. Ela tinha caído da escada, e ela tinha batido a coluna na quina, né, de um dos degraus, e ali um dos discos da coluna esfarelou, virou caco de vidro, mais ou menos. E o médico disse para ela, não tem como repor. Você vai ficar numa cadeira de rodas, você não vai aguentar de dor, porque sua coluna não tem sustento. E ela disse, eu prefiro meu filho, meu marido me carregar ou me arrastar, mas eu nunca vou sentar numa cadeira de roda. Então por isso que ela estava sentada aquele dia lá, porque ela não conseguia ficar em pé. E eu nunca tinha visto ela. Depois ela mandou para nós o raio-x, e ela tinha o raio-x com um disco da coluna esfarelado e um disco da coluna novinho. Ali eu entendi. Depois que o culto acabou, enquanto o culto estava acontecendo, eu não lembrava de nada. Quando acabou o culto, o Espírito Santo me lembrou. Lembra que eu te disse que no teu aniversário de 17 anos ia começar o seu ministério? Então ali começou o ministério. E aí nós colocamos nome no culto. Antes era só culto, chamava o povo. Aí nós colocamos uma placa na porta de casa, culto dos milagres, em inglês, Miracle Service, com 17 anos. E ali Deus começou a operar sinais, milagres. Eu tinha mais ou menos uma turma de uns 15 jovens que a gente ganhou na escola. Os 15 foram batizados com o Espírito Santo na minha casa. Lá em casa. Era incrível. Às vezes a gente começava a orar assim. Fulano é batizado com o Espírito Santo. Falei, então nós vamos orar até ser batizado. E era batizado. Todos eles. E ali Deus operou muitas maravilhas. Eu ainda com 17 anos, comecei a seguir o Benny Hinn. Eu chegava em casa, eu só assistia o Benny Hinn. A única coisa que eu assistia na televisão era o evangelista Benny Hinn. E eu gravava, eu tinha aquelas fitas VHS, né? Você viu, eu já estou com 38, então eu sou daquela época ainda. Assistia, gravava, depois reassistia, gravava e reassistia todos os dias. Ali você sabe que o DNA você vai recebendo, né? A unção, você vai pegando ela E comecei a ir nos eventos, comecei a ir nas cruzadas. Tem até uma cruzada que eu apareço lá, de jovem, me jogando em cima lá do altar, pedindo oração. E aí um dia eu fui num evento do Benny Hinn, que era dos parceiros, aqueles que financiavam, todo mês mandava, como o Sanders a gente manda todo mês aqui, amém? Então o pessoal que mandava para sustentar as cruzadas. E também tinha os Arimateia, o pessoal pesado que ofertava pesado para as cruzadas. Uma cruzada do Benny Hinn era $1 milhão. Mas ele tinha gente como eu vou ter aqui que vão me apoiar, amém? E eu fui naquele evento pela fé. Eu só tinha dinheiro para ir, eu não tinha dinheiro nem para dormir nem para comer. Eu só cheguei lá. Falei, Deus, eu não sei onde eu vou dormir, nem sei o que eu vou comer.
O evento era 2, 3 dias. Eu falei, mas eu vou. Aí fiquei lá, e depois Deus me arrumou um irmão lá, maravilhoso, pagou meu hotel, pagou minha comida. Eu falei, Deus vai fazer alguma coisa. Mas deixa eu contar um testemunho que eu acho que eu nunca contei para vocês aqui. O evento tinha 4 ou 5 mil pessoas. E eles davam um crachá para a gente, ok? Era 4 cores diferentes. Cada sessão, por exemplo, quem estava com o crachá verde sentava na frente, quem estava com o crachá amarelo no meio e o vermelho atrás e assim por diante. Aí na outra sessão o vermelho vinha para frente, o verde ia para trás. Então não tinha essa história. Então todo mundo tinha a oportunidade de sentar na frente e todo mundo sentava atrás. Era rotativo. E eu estava no meio do louvor e eu fechei os olhos, eu estava falando em línguas. E eu tive uma visão, eu estava numa visão aérea do evento, eu vi todo mundo sentado. Eu vi um corredor que era bem longe de onde eu estava, eram uns 4, 5 corredores para lá. Lá no fundo do corredor, na minha visão, uma visão aérea, tinha uma mulher numa cadeira de roda. E ela tinha um crachá verde, eu tinha um crachá verde. Só que eu estava na frente, eu estava tipo na 5ª fileira. E ela, na minha visão, estava lá na penúltima, mais ou menos. Aí eu falei, impossível, né? Essa visão é de doido, porque os verdes estão na frente agora. E o Espírito Santo falou para mim assim, vai e ore por essa mulher que está sentada nesse corredor, nessa posição, com crachá verde, no meio de quem não é dos crachá verde. Aí eu falei, eu acho que eu estou ficando doido, eu vou passar por lá só para me tirar minha dúvida. Aí eu saí, fui andando, né? Entrei no corredor, passei por lá. Irmão, quando eu chego lá no meio do corredor, eu já avistei a mulher na cadeira de roda, no mesmo lugar, na visão com crachá verde. Eu comecei a tremer igual vara verde, porque Deus tinha falado para mim orar por ela. E eu fui para o banheiro, eu não fui orar por ela, eu fui para o banheiro. Eu falei, meu Deus, joguei água na cara, eu falei, eu estou ficando louco, meu Deus, isso aí não tem como. E aí eu comecei a inventar um monte de coisa. Eu falei, Deus, eu não sou nem o pastor que está pregando aqui, eu tenho 17 anos, eu sou uma criança ainda, né? O que eu vou fazer orando por enfermo? Nada a ver, o Benihim está aí pregando, ele que faça o milagre. E eu lá desesperado, não? E eu voltei para o meu lugar, e aí eu orava em línguas, mas sabe quando você já não ora mais línguas na unção, você ora de nervoso? Alguém já fez? Alguns sabem do que eu estou falando. Eu já orava em línguas de nervoso, irmão. Eu falei, Deus, e agora, o que eu faço? E aí, não tinha como, irmão, só conseguia pensar naquilo, não estava prestando atenção mais nada. E a mulher lá na cadeira de rodas. E aí eu falei, bom, Deus, o Senhor quer que eu vá lá e eu preciso de uma confirmação, né? Eu falei, outra, eu não posso interromper o culto aqui, né? E aí eu olhei, o Benihim estava pregando, né? E aí eu falei, tinha um monte de gente lá no púlpito, igual você tem músico, mas tem as cadeiras no púlpito, tem pelo menos umas 30, 40 pessoas sempre no púlpito, onde ele está pregando. No meu pensamento, eu pensei em alguém que estava lá atrás. Falei, Deus, se o Benihim profetizar para aquele cara, eu vou. Quando eu pensei nisso, ele apontou o dedo para o cara e falou assim, assim te diz o Senhor. Na hora, meu querido, eu tremi. Aí eu tremi, eu falei, não. Aí eu falei, Deus, eu não posso levantar agora, porque vai chamar atenção, vai ser uma coisa horrorosa. Quando ele mandar todo mundo adorar, eu vou. Ele terminou de falar, assim te diz o Senhor, diz, levanta e vamos adorar o Senhor. Na hora que ele disse, levanta e vamos adorar o Senhor, eu saí correndo, fui, né, com muita coragem. Aí eu já estava mais animado, depois de tanta confirmação. Cheguei na mulher na cadeira de roda, olhei para ela e disse, mulher, eu posso orar por você? Ela disse, pode sim. Eu peguei nas 2 mãos dela, eu falei, em nome de Jesus, levanta e anda. E eu puxei ela, irmão. E ela ficou assim, ó. E eu, em nome de Jesus, anda. Aí ela deu 2 passos segurando na minha mão, eu soltei ela. E eu falei, agora você vai andar sozinho. E aí ela começou a andar sozinha e ela foi indo lá para o púlpito, com a mão levantada. E eu vendo ela indo para o púlpito, né? E ela chamando a atenção. Inclusive ela subiu lá e contou o testemunho. Quando eu olhei para trás,
tinha pelo menos umas 12 pessoas doentes, cego, tudo atrás de mim, fazendo fila. Aí, sabe o que eu fiz, irmão? Saí correndo, fui embora. Porque eu falei, gente, não é um evento meu, eu não posso chamar a atenção desse jeito. E literalmente eu saí correndo, fui embora, saí do evento. E com o coração acelerado, eu falei, meu Deus, aquela mulher levantou e aquele monte de doente lá, o senhor só mandou orar por ela. Então ali foi minha primeira experiência, vendo um cadeirante se levantar, com 17 anos. O culto na minha casa começou a florescer, foi uma bênção. Aí quando eu tinha 19 anos, nós paramos os cultos, eu arrumei emprego, e eu entrei numa segunda crise na minha vida, porque eu terminei o meu seminário bíblico, com 19 anos, e eu pensei assim, eu terminei o seminário e agora eu vou fazer alguma coisa. E não tinha muita coisa para fazer. Não tinha nada para fazer. Eu falei, Deus, e agora? Eu fui lá trabalhar limpando piscina, fui trabalhar dirigindo caminhão, fui trabalhar entregando pizza, fui tudo. Eu falei, Deus, menos eu me preparei para o ministério, e agora o que eu faço? Por isso que eu quero ter muitas bases missionárias ao redor do mundo, para todos os alunos que se formarem aqui terem algo para fazer quando se formam. E eu entrei numa crise terrível, e eu não tinha paternidade, a igreja, o pastor nunca tinha o pastor não sabia nada de mim, nunca tinha conversado com ele, e eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí um dia, eu ouvi alguém falar a palavra Espanha. Falei, Espanha, e aí o meu coração queimou. Eu falei, Deus, tem alguma coisa para mim na Espanha. Eu falei, vou começar a orar pela Espanha. Eu fiquei orando pela Espanha, eu comecei a chorar pela Espanha, só que não fazia sentido, porque Espanha para mim, eu não falava muito bem espanhol, e eu não tinha parente na Espanha, eu nunca tinha ido na Espanha, nem sabia que Barcelona era na Espanha. Para mim é como se falasse assim, vai para o Chile, qualquer outro país. E eu falei, Deus, eu estou ficando doido. E aí eu entrei em uma crise terrível, porque minha vida não tinha sentido, eu não tinha igreja, um pastor, eu não tinha direção, não tinha paternidade, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. E eu falei, Deus, o que eu faço? E aí eu falei, Deus, é o seguinte, hoje eu vou acabar com as minhas dúvidas, porque eu não aguento mais, eu acho que eu estou ficando maluco. Eu vou pedir uma confirmação para o Senhor. Aí eu orei bastante, e eu não sabia como que Deus ia falar comigo. Aí eu tive uma ideia, eu falei, Deus, é o seguinte, eu vou abrir a Bíblia, e eu vou colocar o dedo. Se o Senhor não falar nada sobre Espanha, ou sobre missões, nunca mais eu oro por Espanha. Aqui eu vou eliminar minha dúvida. Aí eu fechei o olho, e falei, seja o que Deus quiser. E pus o dedo de olho fechado. Quando eu abri os meus olhos, a Bíblia tinha aberto no livro de Romanos uma página antes. Eu tinha aquela Bíblia de estudo pentecostal, que todos os assembleanos tinham. Quem aqui já teve essa Bíblia? Alguém tem ela aqui hoje, presencialmente? Não. Se alguém tiver ela aqui agora, me avisa que eu quero mostrar. E na página antes do livro de Romanos tinha um estudo bíblico. Está escrito assim, autor, apóstolo Paulo, tal. Data, mais ou menos o ano tal, depois de Cristo. Aí estava escrito assim, propósito. Debaixo do propósito tinha um parágrafo, e o segundo parágrafo estava escrito assim, Paulo preparava a sua viagem missionária para a Espanha. E o meu dedo estava na palavra Espanha. Ninguém tem essa Bíblia aqui hoje? Quem tiver em casa, vai lá e procure uma página antes do livro de Romanos, você vai ver que está escrito lá debaixo da palavra propósito. Daí, eu falei, meu Deus, liguei para minha mãe na hora, falei, mãe, eu estou indo para a Espanha. Daqui 48 horas eu tenho que estar no avião, eu tenho 24 horas para largar tudo que eu tenho, vender o que eu tiver, fechar a conta de banco, fazer o que tiver que fazer. Eu estou indo embora, e Deus falou. E aí ela disse, tá bom, filho, eu estou com a dona da agência de viagem aqui na minha cadeira do salão.
Falei, então é com ela mesmo. Aí a dona da agência já arrumou uma passagem para mim, 48 horas. Só tinha um assento no avião e eu era o assento 01. Ela reservou o 01 para mim. E aí mesmo assim eu estava com tanta dúvida, eu liguei para um profeta, que ele não sabia meu nome, nem eu sabia o nome dele. Eu falei, varão, o senhor não me conhece, mas tu vai profetizar. Aí ele começou a orar em língua, quem já orou com um profeta assim? Aí ele disse assim, se prepara que você vai atravessar o mar. E ele disse assim, e vai nascer um novo sol na sua vida quando você chegar lá. E aí, quando eu entrei no avião, viajei, quando eu estava chegando do outro lado, começaram a chamar, que estava chegando, então eu acordei, e quando eu acordei, eu abri a janelinha, e o sol estava nascendo, e eu estava pousando na Espanha. Aí o Espírito Santo disse, eu tenho uma nova história, um novo começo para você. Eu cheguei na Espanha sem paternidade, sem pastor, sem igreja, sem dinheiro, sem saber para onde ir, somente porque Deus falou para mim, que era para mim. Minha mãe conseguiu um lugar para mim dormir lá no chão de uma casa que não tinha nem cama, não tinha lugar nenhum para ficar. E a família disse, ele pode ficar uma semana aí, depois ele se vira. E eu fiquei uma semana lá, e foi bem difícil, porque atrapalhava, minha mala ficava no meio da sala, era uma casa minúscula. Sabe quando você está incomodando o tempo todo? Você não está ali à vontade. E eu falei, Deus, o que eu faço? E eu disse para o pastor, falei, pastor, eu vim aqui para ser missionário, para pregar. Ele dava risada, falava, aqui não existe isso, vai arrumar um emprego. Eu falei, amém, eu trabalho desde os 11 anos, eu vou arrumar um emprego então. E aí eu mandei meu currículo para todos os lugares, e eu colocava no destaque que eu falava inglês muito bem, que eu gostava de interpretar, traduzir, etc. E aí ninguém me chamou, só uma empresa, uma pessoa me chamou. E aí eu falei, olha, que benção, eu tenho uma entrevista, e o meu dinheiro já tinha acabado, eu tinha levado $300, eu estava nas últimas, teve um dia lá que a gente só comeu arroz, e aí eu coloquei meu único terno, o terno pentecostal que eu tinha, aquele que vem até aqui no dedinho assim. Falei, vou bem ajeitadinho nessa entrevista, eu ainda... O Samuel já teve um desse, cara. Esse dia ele postou a foto. Cheguei, irmão, fevereiro na Espanha, frio, quase tremendo. Gastei acho que quase 20 euros para chegar, era do outro lado da cidade, ainda tinha que pegar 2 trens e depois ainda caminhar mais 10, 15 minutos. Quando eu cheguei no lugar, no endereço, eu olhei o endereço e estava escrito assim, era a imagem de uma bruxa gigante, era um outdoor de uma bruxa, e estava escrito o nome dela, Estrella, embaixo estava escrito assim, Santeria, magia blanca, magia roja e magia negra, magia branca, magia vermelha, magia branca, negra e vermelha. Eu olhei o endereço, era o mesmo endereço. Eu falei, não. Quando eu cheguei perto, irmão, embaixo estava cheio de... Era uma vitrine, lá dentro, tudo que você imaginar de estátuas, de demônio com genitais, demônio com chifre, demônio vermelho, demônio preto, chifres, bola de cristal. Tinha um demônio de 1,80 m do meu tamanho, irmão, segurando uma bola de cristal. Tudo que você imaginar, imagina a casa do capeta, irmão. E eu nunca tinha visto nem no Brasil um negócio daquele. E aí eu falei, eu vou embora, você acha que eu vou chamar isso aqui? Estou embora. Eu virei as costas e falei, vou embora, estou sem dinheiro, mas pelo menos eu não vou morrer aí. E aí eu senti um ódio do Satanás. Eu falei, o pastor dizendo que eu vou passar fome e a demoniada aqui querendo me contratar. Aí o Espírito Santo disse para mim, entra e prega para a bruxa. Tu quer demais, né, Senhor? Eu falei, essa mulher vai me sacrificar para o Satanás e ninguém vai ficar sabendo. Aí eu estava igual no dia do Benihim lá, né? No dia da mulher cadeirante. Eu falei, Deus, se alguém de vermelho agora falar comigo, eu vou. Porque eu falei, ninguém veste de vermelho inteiro, calça vermelha. Eu falei, tem que estar em vermelho inteiro. Do nada, irmão, alguém encosta no meu ombro.
de vermelho, em cima e embaixo. Você sabe onde é a rua? Sabe onde é a calle e tal? Eu falei, eu não sou de acá. E tremendo, irmão, tremendo, tremendo. Aí eu falei, Deus, se aparecer alguém de branco agora, ali na esquina, eu aparecia de branco, até as calças brancas, irmão. Eu falei, não, Deus, e agora? Aí eu ia chamar a campainha, não tive coragem, eu fui embora. Eu falei, não, vou embora, eu estou ficando maluco. Aí o Espírito Santo, deu uns 3, 4 passos, o Espírito Santo falou assim, maior é o que está em ti do que o que está lá dentro. Aí eu criei coragem. Cheguei lá, chamei a campainha e disse, a mulher apareceu, uma secretária. Eu falei, rapaz, bruxa com secretária, esses pastores no Brasil passando fome. Ah, o seu Dom Pedro e tal, sim. Ó, daqui a pouco ela vai mandar você descer. Eu falei, descer aonde? Ela disse, lá no porão. Eu falei, pronto, bruxa no porão. Quando eu entrei lá dentro, tinha mais demônio do que eu tinha visto lá fora. Aí só que eu tive uma estratégia, né? Enquanto eu tinha que esperar para ela me mandar descer, eu fiquei andando pela loja, né? De esotérica lá, aquelas coisas. E comecei a orar em línguas. Eu falei, esse povo está me contratando mesmo para falar outros idiomas? Aí eu olhava para a moça, eu orando em língua lá dentro. Daqui a pouco ela diz, olha, a Dona Estrella te manda bajar, manda você descer. Aí ela abriu uma porta, aí tinha uma escadaria lá para baixo, e cada degrau tinha uma estátua de um demônio. Dava vontade de chutar aqueles demônios. Quando eu cheguei lá embaixo, tinha uma mesa verde, com uma estrela assim, um círculo, um arranjo de chifres, em vez de arranjo de flor, um arranjo com chifres, e ela sentada num trono, com um turbante branco, um monte de colar, e ela disse, buenos dias, eu sou Estrella, sacerdotisa de Oiá. Meu nome é Estrela, sacerdotisa de Oxalá, eu acho que é a tradução em português. Eu estendi a mão para ela e falei, eu sou Pedro Medina, tudo bem? Ela disse, você trouxe o teu currículo? Eu olhei para ela e disse, trouxe, mas eu não vim procurar emprego não. Eu estava já cheio do Espírito Santo, irmão. Ela olhou torto assim para mim, eu falei, eu venho em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, para trazer uma mensagem para você. Quando eu falei para trazer uma mensagem para você, eu por dentro, Espírito Santo, qual que é a mensagem? Fiquei esperando assim, ver se o download chegava, irmão. Aí na hora, o download veio rápido. Mesmo no porão, o Wi-Fi pegou, irmão. Aí eu olhei para ela, olhei no olho dela e disse assim, olha, você tem feito todo tipo de trabalho, invocado todo tipo de entidade para resolver um problema pessoal seu há muitos anos. Você tem tentado ajudar muita gente, mas você nunca se ajudou, o seu problema nunca resolveu. Eu venho te dizer que só Jesus tem a solução para o seu problema. Nenhum Deus te ajudou, nenhuma dessas entidades ajudaram, mas Jesus pode te ajudar. Aí eu falei, você sabe muito bem do que eu estou te falando. Aí ela abaixou a cabeça e fez assim. Quando ela abaixou a cabeça, eu falei, pronto, é agora. Aí você cresce, né, irmão? Aí eu falei, Jesus te ama. Te ama tanto que me tirou dos Estados Unidos e me colocou aqui nesse porão para pregar para você, sentada no seu trono. Porque homem nenhum ia ter coragem de descer aqui para falar para você o que eu estou te falando. Deus tem um chamado na sua vida. Ele te deu um dom. Você tem visões, você consegue, entende o mundo espiritual, mas você está do lado errado. Eu vim te chamar para o lado certo. Deus quer te usar. Aí comecei a pregar, irmão, que vinha, o Espírito Santo ia me enchendo. E aí terminei pregando, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Peguei meu currículo e falei, olha, Jesus te ama, está aqui meu currículo. Se você quiser, meu telefone está aí para você saber mais de Deus. Ela levantou os olhos, olhou para mim e disse, eu precisava saber se Deus me amava. Eu falei, essa é a tua resposta. Eu falei, medita no que eu te falei, toma aqui, eu preciso ir embora, e fui embora. E aí eu fui saindo, deixei com ela. Ela estava comovida e eu fui. Cheguei lá fora, respirei um ar fresco, porque lá dentro estava cheiro de incenso, aquele negócio fedorento. Quando eu cheguei lá fora,
eu olhei, eu falei assim: Deus, acabou meu dinheiro, estou aqui pregando para bruxa, num país que não é meu, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: cala-te, a entrevista não era com ela, era comigo, e você está aprovado. Aleluia. Aí voltei para casa, comecei a contar para um monte de gente, né? A igreja que eu estava indo lá, tinha uns irmãos brasileiros, contei. Aí o pastor nem acreditou no que eu falei, da bruxa. Mas tinha um jovem lá que ficou impactado, e ele contou para o menino, o diácono da igreja trabalhava com ele, e o diácono da igreja falou para o pastor. Aí o menino falou, pastor Pedro Medina, eu vou falar com o diácono, para o diácono falar para o pastor aceitar você para você pregar lá. Eu falei, amém. Então faz isso. Aí eles, negócio de, você sabe que o povo gosta de gente de fora, né? Pastor dos Estados Unidos, missionário. Aí eu falei, então é isso. Usaram esse negócio e me colocaram para pregar numa igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama de Goiânia, lá em Madrid. E eu peguei o metrô, cheguei no meio do louvor, irmão, porque eu não sabia que ia demorar tanto para chegar lá, tudo era muito longe, metrô, não conhecia metrô. Quando eu subi, eu tive que sentar em cima. Sabe como é que é a Assembleia de Deus? Os obreiros sentam atrás. Sentei lá em cima, do lado do pastor, assim, só cumprimentamos, só assim, né, porque estava o louvor acontecendo. Aí o pastor sobe, irmãos, hoje está conosco o pastor Pedro Medina, dos Estados Unidos, e me apresentou e me chamou. Quando ele me entregou o microfone, o Espírito Santo disse assim, não cumprimenta a igreja, profetiza para ele. Aí eu peguei o microfone e falei, pastor, espera. Aí ele deu meia volta, e eu disse para ele, assim te diz o Senhor. Mesma coisa, eu falei, Deus, fala logo, Deus. Aí o Senhor falou comigo, aí eu falei, olha pastor, essa igreja não é sua, esse povo não é seu, tu vai embora daqui. Aí eu já fiquei olhando para o rumo da porta para sair correndo, dependendo da reação dele. Vi qual que era o diácono mais fraco, eu passo por aquele ali. Aí ele começou a chorar. Aí quando começa a chorar, você cresce também. Fala, rapaz, acertei. Vai chorar. Aí ele disse, Medina, semana que vem é a minha despedida da igreja, eu não tinha uma confirmação. E eu estava pedindo para Deus que Deus falasse comigo. Você vai pregar ele falou, você vai pregar na minha despedida e vai estar todos os pastores de toda a região, de todo o campo aqui, com o presidente que vai estar aqui na cerimônia. E você que vai pregar. Falei, amém. Olha Deus me contratando aí. Preguei, Deus me usou, foi uma bênção, foi glorioso, foi poderoso. No outro domingo eu voltei na mesma igreja, fui pregar lá. Esse pastor agora ele está em Curitiba. Fui pregar lá e no meio da pregação eu digo assim, Deus vai fazer a perna de uma mulher crescer aqui. Aí a mulher dá um grito lá. Eu falei, por que a mulher está gritando, né? Nada a ver. Só falei que Deus vai curar. E ela gritando, e ela assim, muito eufórica. E eu falei, irmão, o que está acontecendo? Ela, ai pastor, sou eu. E ela meio que mancava um pouco assim. Ela disse, pastor, sou eu. Eu falei, mas por que você está tão eufórica? Ela disse, hoje de manhã eu briguei com meu pai. Porque ele disse que amanhã ia me levar não sei se era ortopedista, para medir e fazer a plataforma, aquele sapato especial para a pessoa, para ela parar de mancar. E ela falou com o pai dela e disse, pai, eu nunca vou pôr aquele negócio no meu pé, porque um dia a minha perna vai crescer. E o ambiente estava glorioso naquele momento. Eu voltei ela sentada, chamei os pastores, chamei todo mundo. Falei, eu não quero ninguém fechando o olho, eu quero que vocês vejam a glória de Deus. E aí a perna dela cresceu na minha mão, Senhor. Virou uma glória aquele lugar, um ambiente poderoso, uma unção gloriosa. E aí o pastor presidente do campo naquela época, o pastor Rui Barbosa, hoje ele está em Goiânia de volta,
Tenho tudo documentado que eu estou te falando, e o telefone dele para quem quiser ir lá ligar para ele. Ministério Fama de Goiânia, Assembleia de Deus. Ele olhou para mim e disse: a minha perna também é curta. Eu falei: então senta aí, pastor. Aí ele sentou, orei pela perna dele, a mesma coisa, a perna cresceu. Quando eu olhei a perna dele, ele tinha um pé menor que o outro. Aí eu olhei torto assim, eu olhei estranho. Ele disse: eu tive paralisia infantil, então não desenvolveu minha perna. Não só a perna ficou mais curta, mas como ela ficou toda menor. E aí ele disse: eu compro 2 pares de sapato para casar, porque eu calço, mas eu não lembro se era um 38 e um 41, né? Um 37 e um 41. Sempre eu tenho que comprar 2 pares de sapato. Aí eu estava tão cheio do Espírito Santo, eu disse para ele: tira o sapato, tira a meia. E aí eu coloquei os 2 pés na minha mão. Quando eu coloquei os 2 pés na minha mão, um pé assim, o outro pé assim, eu disse: pé, cresce em nome de Jesus. E na minha mão ele foi crescendo assim. Aquele dia ele foi embora descalço, porque não cabia mais o sapato dele. Eu tenho e-mail, telefone, tudo gravado, ele autorizando a colocar esse testemunho nos meus livros. Ele nunca mais teve que comprar 2 pares de sapato. O pé dele está do mesmo tamanho, a perna está do mesmo tamanho até hoje. Quando isso aconteceu, ele disse: agora você vai pregar na sede. Aí você já entendeu, né? Ali eu comecei a estar a tempo integral. Recebi uma oferta aqui, recebi oferta ali, depois recebi oferta na sede, e ali minha agenda começou a crescer, e o que o pastor tinha falado para mim, que ali eu ia morrer de fome como missionário, Deus tinha me contratado. Eu comecei a pregar em todos os cantos da Espanha, ministrando a palavra, e acontecia exatamente Marcos 16, 20, coloca lá, olha o que acontece em Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se... Uau. Deus confirmava a palavra com sinais, com milagres. Deus, Ele quer operar sinais. Deus está desejando ser achado. Deus está desejando falar com você. Deus está desejando se manifestar a você. Deus está desejando fazer milagres. Eu acabei de voltar ali de Foz. Fui ministrar lá domingo. Eu estava descansando no meu aniversário e fui pregar, irmão. Que eu descanso expulsando demônio e curando enfermos. Era a minha viagem de descanso de aniversário. E a Gabi estava lá quando eu ministrei. E o Neto, né? Então tem testemunhas oculares aqui do que aconteceu. Deus operou tantos milagres, mas eu vou focar em um que aconteceu agora domingo. Eu queria orar por todo mundo. Falei: vou pôr a mão na cabeça de todo mundo. E aí orei por todo mundo, já estava quase indo embora. Aí faltavam os músicos. Aí eu fui, pus a mão no violão e tal, na guitarra, pus a mão. E tinha um menino na bateria, que era o filho do pastor. Falei: sai daí para mim orar por você, só para pôr a mão na cabeça dele. Só que quando eu vou orar por ele, eu olho para as pernas dele e o Espírito Santo me incomoda. Eu falei: ora por ele. Aí eu mandei ele sentar. E eu vi que ele tinha uma perna mais curta. Até aí tudo bem, todo mundo já viu esse milagre aqui na família do Reino, amém? Só que quando eu vou orar por ele, a mãe me disse: pastor, ele tem problema de crescimento. E eu não sabia a idade dele. Eu sabia que era filho do pastor, mas não sabia a idade. Então ele tinha 1,23 m, porém com 12 anos de idade. Ele tem a idade de uma criança, ele tem o tamanho de uma criança de 7 anos de idade. Eu falei: meu Deus, 1,23 m. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: diga para eles, isso está gravado em vídeo, tá? Eu não sei se tem até como achar e colocar aí. Que ele vai crescer. Que a perna que é mais curta vai crescer mais do que a outra que já é maior. E depois a outra que é maior vai crescer mais ainda.
Eu caminho há 20 anos com Jesus. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os 20 anos que eu... I'm a long time in this business. Faz 20 anos que eu estou contratado. Aí eu orei pela perna e falei: perna, cresce em nome de Jesus. Cresceu mais que a outra. E depois a outra que ficou menor, que era maior, ficou menor, cresce. Nós colocamos ele na parede e ele estava medindo 1,32. Você tem um Deus sobrenatural, que Ele quer ser achado. Sabe o que impede você de ver a glória dEle? A incredulidade. O que impede de você viver a glória dEle é incredulidade. Se você arrancasse a incredulidade do seu coração, você veria muito mais. E se você buscasse Ele de todo o seu coração, você teria experiências extraordinárias com Ele. Quando eu tinha 16 anos, eu estava na igreja numa vigília. E tinha mais ou menos umas 12 pessoas apenas. Era mais ou menos 2 da manhã. E tinha uma rodinha aqui, ó. Tinha 10 pessoas mais ou menos orando, 12. E eu fui lá no último banco, a igreja que tinha banco de madeira. Me ajoelhei para orar com 16 anos. E ali eu comecei a orar pelos jovens da igreja. Em um determinado momento eu estava de olhos fechados. E uma luz muito grande começou a brilhar do meu lado, como que se alguém pegasse uma lanterna muito forte e colocasse bem no meu olho assim. E aquilo, doeu tanto os meus olhos. Sabe quando fica tudo vermelho, quando alguém liga a luz à noite? E eu fui abrindo os olhos devagarzinho. Quando eu olhei devagarzinho, havia um homem com as vestes brancas, reluzentes, com o olho aberto, como eu estou vendo vocês agora. E eu só consegui ver ele daqui para baixo. E ele abriu as mãos, eu vi a mão dele aberta, a mão dele passou dentro de mim. E aí eu desmaiei. Eu perdi 100% da minha força, eu desmaiei completamente. Quando eu abri o olho, eu não vi ele mais. Mas aquele dia me marcou. E uns 10 anos depois, um apóstolo de Porto Rico disse: Pastor Pedro Medina, você sabe por que você viu Jesus naquele dia? Eu falei: não, sempre quis saber. Ele disse: tem um versículo na Bíblia que para ser um apóstolo tem que ver Jesus. E ele colocou 5 ministérios dentro de você. Sabe por que eu estou te contando todas essas histórias? Porque o próximo que vai contar uma história é você. Eu quero que você tenha as suas experiências com Deus. Eu quero que você conte os seus testemunhos. Tudo começou com a minha mãe. Minha mãe era aquela crente que eu falava: essa mulher é doida. A gente morava lá em Boca Raton, num townhouse, uma casinha pequenininha. E um dia ela chegou na janela assim, e tinha uma árvore bem na janela, não tinha vista de nada, não dava para ver nada. E ela olhou para aquela árvore. Eu nem era crente nessa época, eu tinha 15 anos. E ela olhou para aquela árvore e ela fez uma oração. Ela sempre fazia isso, em voz alta, para a gente ouvir, para os filhos ouvir. Ela fazia de propósito. Ela disse: Deus, manda os seus anjos e corte essa árvore. Aí eu e meu irmão debochando dela, porque a gente não era crente. O meu irmão debochava pior do que eu. Aí eu debochando: não, você não é doida, que anjo. Aí meu irmão: anjo tem mais o que fazer que ficar cortando árvore para você? Aí ela só olhava assim e ia trabalhar, e largava. Naquele dia, irmão, minha mãe, nós chegamos da escola umas 3 e pouco da tarde. Nos Estados Unidos esse é o horário que a gente chega. Minha mãe chegava em casa umas 7, 8 horas da noite, do salão de beleza. Quando nós chegamos em casa, 3:30 da tarde, mais ou menos, a árvore estava cortada.
Meu irmão, pensa como é que nós ficamos. Nunca mais vou falar nada dessa mulher. Quando ela chega, ela olha pela janela e vê ela vê a árvore cortada. Ela já chamou meu irmão, Daniel. Ele, já vi já, mãe. Ela tem as histórias dela para contar. Se você entrar no seu quarto e começar a orar, e começar a pedir para Ele se manifestar, Ele quer se manifestar. Ele quer ser achado. Ele está desejando você achar Ele. Chega no teu quarto e fala assim: deixa eu sentir tua presença. Me mostra, me fala. Faz. Uau. Depois de 20 anos, eu continuo, estou mais apaixonado por Ele agora do que antes. Tantos milagres. Quarta-feira passada, uma mulher cega entrou aqui com óculos, vocês lembram? Saiu curada. Uau! Você tem noção tanto que é top isso? Você orar por um cego e ele começar a enxergar. Você orar e as coisas tão poderosas acontecerem assim. Dinheiro, Deus provê recursos financeiros. Sabe que nunca mais se preocupar sabendo que você tem um pai que vai pagar as contas, que vai prover para você. Cara, isso é top demais. Mas às vezes a religiosidade. Você quer ir na igreja, bater o cartão, falar, ó, cumprir com Deus. Deus não quer gente assim. Deus quer gente que busca Ele. Pastor, como que eu busco a Deus? E no culto é buscar Deus. Mas tem muito mais que você pode fazer. Quando foi a última vez que você trancou no quarto só para adorar a Deus? Botou louvor e ficou adorando dentro do seu quarto. Isso é buscar a Deus. Quando a última vez você fez um jejum, falou, vou orar, eu vou buscar a Deus, vou ler a Bíblia. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus me dê sinais. Eu quero que Ele me mande fazer coisas. Sabe, irmãos, eu fui aprendendo a depender e a escutar a voz do Espírito Santo nesses 20 anos. E às vezes eu estou na rua e eu falo com o Espírito Santo, Ele fala comigo na rua. Eu não sou usado por Deus só aqui na igreja. Você tem que ser usado por Deus em qualquer momento. Você tem que ser usado por Deus em qualquer lugar. Esse dia eu estava viajando, sentou um padre do meu lado. Um padre do lado, com roupa de padre. Aí ele começou a falar comigo, aí eu já fui falando, eu sou pastor. Ele, pai, tá pastor. Ele, eu sou padre. Eu falei, tô vendo. A roupa de padre. Aí eu falei, Deus, é agora. Aí eu falei, Deus, me mostra a vida dele, me fala alguma coisa, deixa. Aí eu estava assim, de olho fechado, ele falou, você está orando? Eu falei, estou orando por você, Deus já vai falar com você, peraí. De verdade, irmão, não estou brincando, eu fiz desse jeito. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu estou vendo a sua irmã. Ele, a minha irmã? Eu falei, é. Aí eu falei, ela tem o cabelo preto assim, ela tem uma olheira bem profunda e ela está com depressão e quer se matar. Ele, é verdade. A vida dela está acabada, ela perdeu o marido, a vida dela está um inferno. Eu falei, mas Deus me trouxe aqui, me sentou do seu lado para dizer que Jesus pode tirar essa depressão dela. Aí eu grudei na mão dele e falei, vamos orar pela sua irmã. Em nome de Jesus, eu comecei a orar. E ele, amém, amém. Eu tenho ele no Instagram até hoje. A gente troca a mensagem.